É uma conjunção de fatores, né? A gente não pode ser simplista nesse aspecto. O padre Cícero, ele sofreu muitas sanções também na vida dele, mas nada comparado ao que a Beata passou. A Beata chegou, inclusive, a receber castigos físicos, né? Isso é uma coisa muito Essa séria. parte eu não era ciência. Ela chegou a sofrer castigos físicos, né? Foi relegada a estar trancafiada em casa, ter pouquíssimas aparições públicas. Então, viveu os últimos anos da vida dela em um estado de clausura. E o Padre Cícero, ele tinha a questão do poder carismático dele, né? Era um sujeito bem nascido, de uma família tradicional, né? Inclusive, a Guerra do Ferro e do Aço, que ocorreu aqui na região do Cariri no século XVIII ainda, né? No 1760, se eu não me engano, foi um dos primeiros confrontos entre ocupadores aqui da região, ocorreu com o tetravô do Padre Cícero, né? Então ele era um cara que tinha raízes, né? Uma das primeiras sanções religiosas que ele sofreu foi ainda na época do seminário. Então, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, né, o primeiro, que teve dois, né, ele era padrinho do Padre Cícero, então ele se destaca e conversa diretamente com o bispo para conseguir reverter a situação. Então, assim, ele estava numa posição de privilégio, né, em relação à Beata. A Beata era pobre, né, era negra, num contexto, né? O milagre ocorreu um ano após a abolição da escravatura no Brasil, Muito recente, né? né? Era Muito muito recente. recente, então assim, muita gente ainda via, né, o povo negro como objeto, como, enfim, não via como pessoa. Então não tem como a gente ignorar essa questão estrutural, né, do racismo que era muito mais forte naquela época do que hoje em dia, né? Então tem vários aspectos. O Padre Cícero interviu bastante, né, para evitar algumas sanções à pessoa dela, Tudo isso né? por conta do milagre? Questionamentos em cima do milagre ou existia outras questões em cima dela especificamente que interferiam Sempre, nisso? sempre existiu essa tendência, né? Parece que é uma característica, né? Quando você quer fazer uma campanha difamatória contra alguém, de você personalizar a Ah, já situação, existia né? cancelamento na época do. Então, personalizar a situação, né? Então passaram a apontar aí, o padre lá em Capeixoto, mesmo quando ele faz uma descrição da Beata, ele aponta aspectos físicos, né? Enfim, coisas que não cabem, Sim, né? sim. Que não entrariam nessa questão. Então, ela sofreu também por conta desses fatos. Mas, por exemplo, como eu disse, o padre Cícero ele sempre tentou, dentro dos limites dele, até porque acho que foi uma das pessoas mais obedientes às normas do clero, foi o padre Cícero, ele nunca negou o que ele acreditava ser verdade. Ele sempre disse isso, né? Ele foi solicitado a ele muitas vezes que negasse um milagre e ele disse que não, que eu posso cumprir a sanção de não falar sobre, nem incentivar que se fale, mas eu não vou negar, né? Porque eu acredito naquilo. Então, quando a Beata morreu, ele preparou um funeral digno para ela, né? Uma coisa que não aconteceu com o Beato José Lourenço, né? O Beato Lourenço, quando morreu, ele não teve direito sequer à missa de corpo presente, né? O Monsenhor Juviniano mandou fechar as igrejas de Juazeiro. Isso aqui em Juazeiro não vai ter missa de corpo presente para esse homem. E é porque o pessoal tinha vindo de pé carregando o corpo dele do Exu para cá, né? Então aí daí você tira. Diz Talvez que se o padre... carregava numa rede, né? Era... Ele teve o direito a caixão, Foi? né? Ele conseguiu eu tenho as fotos do velório dele, inclusive, e ele foi utilizado um caixão. Mas a maioria E o era... velório dele foi onde? Então, o começo do velório foi no sítio União, em Exu, que foi o último lugar que ele morou. E depois eles vieram aqui para Juazeiro, se dirigiram à capela do cemitério, que era a Capela do Socorro, não foi permitido. Foram para a Capela de São Miguel, né, que não é a atual, não é a igreja de São Miguel, aquela igreja ela é da década de 50, a capela original foi demolida para dar lugar ao São Lucas, Hospital São Lucas. E aí, enfim, diante da impossibilidade, né, de velar aí dentro da igreja, velaram na calçada mesmo. E aí depois ele foi Nossa. sepultado. Então, assim, talvez se o padre Cícero fosse vivo ainda, né, ele tivesse conseguido pelo menos a missa de corpo presente, né. Quando a Beata morreu, ele mandou confeccionar um caixão para ela, né, mandou que fosse vestido a hábito, né, enfim, que ela recebesse os
enfim, né, os sacramentos, tudo direitinho, né, como deveria ser. E essa questão da lei é muito importante, né, uma lei que foi uma construção coletiva, né, o prefeito Gleidson sabiamente sancionou ela, mas é uma lei que vem do Legislativo e o Legislativo A Beata faz parte do nosso cenário, é assim como o Padre importante, né? Cícero. É muito importante isso. Então, o prefeito sabiamente sancionou, mas é uma lei que também foi recepcionada pelo Legislativo, né? E o Legislativo, por sua vez, recebeu a provocação do coletivo, né? Em prol da memória da Beata, que tem, né, pessoas muito importantes, assim, que já tem um trabalho já há muito tempo lá em Juazeiro nessa questão da valorização da memória da Beata, como Renato Dantas, Cláudia Rejane, enfim, várias pessoas, né, que fazem parte desse coletivo. E a provocação partiu inicialmente deles, né, e depois foi sendo recepcionada nas outras instâncias. Eu tenho uma pergunta muito difícil agora para você, Roberto. À vontade. Onde está o corpo da Beata? A pergunta que não quer calar. Então, né, é uma dúvida que persiste até hoje. Eu, como historiador, eu não... Obviamente, os boatos, né, a oralidade, tem uma serventia para a gente no que a gente chama de método indiciário, né? Então, são indícios que podem nos ajudar a nortear. Agora, eu só posso um dia chegar a afirmar onde é que o corpo da Beata está quando, enfim, ocorreu um estudo arqueológico e quando, principalmente, ocorreu o cruzamento genético, né? A gente aproveitar os poucos descendentes que ainda É tem. possível, Roberto, rastrear assim pela descendência Mas ela da não Beata? teve, ela não teve a missa, sepultamento, Sim. mas não tem registro nenhum, testemunha. Não, o que é que ocorreu com a Beata? Primeiro de tudo, a descendência dela não se extinguiu, até porque a família, ela tinha tios, que esses tios Sim. tiveram filhos, e, enfim, ela teve irmãos, né? Bom, então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que ela foi sepultada em 1914, e dentro da igreja na Capela do Socorro, a Capela do Cemitério. Mas em 1930 o túmulo dela foi violado, foi demolido, né? E o que é que o Tem Padre algum Cícero... motivo, Roberto, dessa demolição? Olha, a justificativa que foi dada é de que a capela ia ser benta e eles iam fazer uma obra na capela, puxar o piso, né? E o túmulo estava atrapalhando. Essa foi a justificativa que foi dada. E assim, mais de um sepultamento ocorreu dentro da Capela do Socorro. E hoje a gente só tem conhecimento exato do paradeiro do corpo do padre. Mas a mãe dele foi sepultada dentro, a irmã, entendeu? Aí onde é que estão os restos mortais desse pessoal também? E talvez sei lá, um estudo arqueológico na Capela do Socorro fosse salutar, né? Ou nas imediações dela. E então, em 1930 ocorreu isso, o padre Cícero registra uma nota em cartório, enfim, né, falando o que é que ele tinha constatado. E aí, assim, tem uma coisa grave, que é onde é que foram parar as fotografias, porque ele cita que tinha levado um fotógrafo para fazer os registros, né? Quando ele tomou conhecimento de que o túmulo tinha sido derrubado. Mas o que é que ele relata? Ele diz que encontrou restos do caixão, apenas, né? Um fragmento do crânio, com cabelos ainda, né? Com a parte do cabelo, com mechas de cabelo, e os rosários, enfim, né? Fragmentos dos restos mortais dela. Né? Mas nada muito expressivo. É tanto que ele cita que ele colocou dentro de uma redomazinha de vidro, um pote de vidro, né? E aí tem muitas histórias enfim, do destino desse pote, do que é que pode ter acontecido com esse pote. Só que, como eu estou dizendo, a gente não tem ainda, né, nada que possa nos permitir afirmar, tá aqui, né? Ainda é uma incógnita. Nada documental que diga, tá aqui, ou foi feito isso, ou E assim, é esse. dado o período, né, que as coisas aconteceram, né, é somente uma investigação forense mesmo para dar essa assertividade.